Já o Cruzeiro quer mais um ponta, mesmo depois de fechar com o Lúcio e também com o Wesley. Para completar, falo sobre Brian Rodrigues no Cruzeiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro ainda quer mais um atacante de lado de campo, mesmo depois de fechar com Wesley e Lúcio Rodrigues. O Wesley e o Lúcio serão anunciados ao longo da semana e chegam por empréstimo. Em paralelo a isso, o Cruzeiro tem tratativas com o América do México pela compra de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 26 anos de idade, namoro super antigo. Nas duas últimas janelas de transferência, o Cruzeiro tentou comprá-lo sem sucesso. Primeira proposta, feita na semana passada, de 8 milhões de dólares ou 41 milhões de reais, já foi recusada. O Cruzeiro melhorou essa oferta e chegou a 10 milhões de dólares ou 51 milhões de reais. E agora aguarda por uma resposta. A imprensa mexicana tem afirmado que o América não tem a intenção de negociar o atacante, que começou a temporada como reserva, mas entrou no segundo tempo e marcou o gol em seu primeiro jogo. Temporada passada do Brian Rodrigues, de 44 jogos, 14 gols e 10 assistências. Ele havia chegado ao futebol mexicano em 2022, comprado por 6 milhões de euros. Brian Rodrigues vai ou não virar reforço do Cruzeiro? O que dá para contar é que o atacante uruguaio aceitou a proposta da Raposa, falta agora a parte mais difícil, se acertar com a América do México. E o Cruzeiro tem feito esforços para que o martelo seja batido muito em breve. A última proposta da Raposa de 10 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. O Cruzeiro tem pressa para fechar esse negócio. A ideia é inscrever o Brian Rodrigues até essa sexta-feira para que ele esteja à disposição do técnico Arthur Jorge nas duas partidas contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. O prazo para inscrição na Libertadores se encerra nessa sexta-feira. Importante contar que o Brian Rodrigues fez apenas um jogo na temporada que recém iniciou no futebol mexicano. O América tem 3 partidas. O Brian esteve na última, entrando nos 21 minutos finais e marcando um dos gols da vitória por 3-0. Só para completar, contar que Lúcio Rodrigues já desembarcou em Belo Horizonte para assinar contrato de uma temporada com o Cruzeiro, empréstimo gratuito junto ao Neon e opção de compra de 15 milhões de dólares. A gente está falando de 76 milhões de reais. Wesley é o próximo a desembarcar em Belo Horizonte, chega em Confins e vai para Belo Horizonte. Ele chega por empréstimo junto ao Al Nassr, sem opção de compra por uma determinação do clube saudita. A saideira sobre a Raposa, Sinisterra passou por cirurgia por conta de um problema muscular. Essa cirurgia ocorreu na Finlândia e a expectativa é de que o atacante volte apenas em 2027. Férias, está em viagem. Senhores, o Cruzeiro acabou de noticiar no seu Instagram que... Aliás, deixa eu ler. Quer ler? Tá com ela aberta aí. O Cruzeiro informa a sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos, junto ao América do México. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações que não serão concretizadas. Como a nota não explica o motivo, a gente começa a imaginar o que de fato pode ter acontecido. E tudo leva a crer, embora não tenha nenhuma confirmação, até tentei aqui, mas não logrei, tudo leva a crer que tenha sido algo relacionado à repercussão da questão do assédio, violação agravada, né? Que era estava aliás, não chegou a virar um processo por falta de provas, né? Mas eu acredito que pode de repente ter alguma relação. E o Cruzeiro tem interrompido, olhando lá adiante, pensando, isso pode dar uma merda futura. Cara, eu acho que tem um rabichinho solto nessa história, assim, para o Cruzeiro. Não, para o Cruzeiro desistir. Tá. Eu acho que a avaliação do jurídico do Cruzeiro, eu nem imagino que tenha sido a repercussão, porque eu já vi repercussões bem maiores nesse sentido aqui no Brasil, e que até seguiram em frente. Mas enfim, eu imagino que o próprio jurídico do Cruzeiro vai ter visto algo que ainda poderia render pano para manga nessa história do Brian. Não sei, eu acho que cabe a gente apurar. A gente foi pego também de surpresa. Eu estava vindo aqui para o programa e recebi a notificação do Cruzeiro. Então eu acho que agora cabe a gente uma apuração mais profunda para a gente entender melhor esse processo. Só lembrando que o Cruzeiro chegou a fazer apresentar uma proposta de 12 milhões de euros, né? Não, dólares. De dólares, desculpa. De dólares pelo Brian.
Então, assim, o Cruzeiro estava bem incisivo e ativo na negociação. Era um Cruzeiro que estava um passo à frente na negociação. Então, quando isso acontece, é claro que o Cruzeiro se debruçou, o jurídico do Cruzeiro, que é muito qualificado, se debruçou no processo para entender melhor o que tinha rolado e o que ainda poderia rolar. Então, se o Cruzeiro deu um passo atrás em algo que estava tão próximo, eu acho que o jurídico do Cruzeiro pode ter percebido algo que antes não estava à tona. Gostaria de ouvi-lo, Velozeiro. O caso do Brian foi em maio de 24, né? Foi um processo penal que não avançou para uma ordem de prisão e ele não foi indiciado, né? E a questão em si, para resumir, foi com uma vítima, o depoimento de uma vítima de 26 anos à época. Ela havia consentido em ir ao local para se relacionar com ele, e lá neste local que ela chegou, outros 2 amigos, também de nacionalidade uruguaia, teriam ido participar do ato. E ela se recusou. Tô falando o que está, não é uma história da minha cabeça, tá, gente? O que está na peça do processual jurídica. E a mulher acabou não querendo se relacionar com ele e com os outros 2 amigos, e aí houve a questão do ato violento teria sido consumado de forma não consensual, né? Ou seja, o estupro. O América foi notificado à época, enfim, não teve mandado, a investigação ela segue, e o status, eu confesso que tentei fazer contato até juridicamente no México de ontem para hoje, mas acabei não obtendo sucesso para ir atrás, né, de peças, mesmo antes dessa nota do Cruzeiro, né? Porque é importante você saber das coisas. Até muitas pessoas ficam irritadas quando a gente fala de algo que existe. Isso não foi implementado pelo jornalista, não foi implementado, até vi muita gente falando em meio à torcida do Cruzeiro, não foi implementado pelas lacradoras, como uma parte infelizmente se referiu assim, e nem pelo jornalista, né, lacrador. Com certeza o chat neste momento está falando muito disso a meu respeito. Isso está lá na justiça mexicana, e eu não estou aqui acusando o Brian Rodrigues, mas existe um processo em aberto onde ele está sendo investigado por estupro. E eu não posso dizer, diante da nota do Cruzeiro, que é isso que fez o Cruzeiro desistir da contratação. Como disse muito bem o Elton Novaes, todos nós estamos tentando ir além da notícia dada pelo clube. Pode ser algo clínico, pode ser algo jurídico, pode ser algo de qualquer outra natureza, mas quando a gente fala, e aí vejo até muita gente falando, o Cruzeiro já sabia disso. Sim, todo mundo sabe disso a respeito dessa situação do Brian Rodrigues desde 2024, mas existem situações que juridicamente você vai observando à medida que um processo vai caminhando. O Cruzeiro caminhava velozmente. De uma coisa, eu particularmente fico tranquilo para afirmar: não foi nenhum tipo de tratativa financeira que fez o Cruzeiro desistir do negócio. Não. Até porque o Cruzeiro já havia feito, como disse o Elton Novaes e todos à mesa, 2 propostas. O Cruzeiro fez uma proposta e depois fez um aumento dessa proposta. Então, desta forma, não é uma questão financeira a qual o Cruzeiro esbarrou para a não contratação deste atleta. E eu creio, hoje terça-feira, olha, no mais tardar, eu creio que dentro de 36 horas o Cruzeiro deve anunciar uma contratação. Eu não estou falando de fazer uma proposta, tá? Eu estou falando de que não seja o Brian. Exatamente. Porque o Cruzeiro segue no mercado. O Cruzeiro não vai parar nas contratações de Wesley, do Lúcio, que já chegou na madrugada de ontem, e tentar entender, através de uma apuração séria, correta e honesta, todos que trabalham na cobertura do Cruzeiro neste momento e são decentes, estão fazendo isso agora, para trazer para o torcedor, de fato, o que foi
o gatilho para fazer o Cruzeiro desistir da contratação do Uruguai. Ô Valu, eu fui atrás do intermediário aqui há pouco para tentar saber o que estava acontecendo e tal. Eu perguntei por que o Cruzeiro tinha desistido. Obviamente ele não ia contar, não contou. Então não contou a verdade, mas o que ele me disse, quer ver? Aqui. É que o Cruzeiro fechou com outro cara. Aí eu falei, você sabe quem? Ele falou assim, ainda não. Estou esperando uma ligação. Aí pedi para que ele me contasse assim que tivesse uma informação sobre o assunto, mas ele alega que o Cruzeiro já teria até fechado com outro nome. Então, como o Valu disse, como você confirmou, questão de tempo para um outro nome. Essa desistência, paralelamente, o Cruzeiro, obviamente, olhando... Bom, se for este o motivo, olhando para qualquer possibilidade futura e desistindo do negócio, já foi paralelamente tratando com outro atleta, né? Peraí. Aqui, ó, recebi a resposta agora, gente. Então vamos lá. Vamos lá. Recebi agora a resposta do Cruzeiro, tá? Por que da desistência? Não foi pelo problema com a justiça mexicana. Foi porque o clube não quer mais vender e não dá, e também por não dar um preço certo. Então não vamos entrar em leilão ou fazer loucura. Ou seja, o clube está meio que transitando entre os valores aceitos primeiramente, depois voltaram, tentaram meter um outro valor e o Cruzeiro se irritou com isso. Me lembrou Valentim Gomes, sim, então. Sim. Porque o Cruzeiro, essa é a segunda proposta do Cruzeiro, sim, e foi um valor que já tinha sido pedido pelo próprio time mexicano. Isso. Se eu não me engano, a primeira do Cruzeiro é 8 e a segunda é 12. O Cruzeiro aumenta 4 milhões. O que eles queriam então mais? Então, é que o América do México está fazendo até um movimento pelo Campas, que está no Rosário, que é um jogador que joga na mesma posição, pelo mesmo lado do campo do Brian. Jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Tá hoje no Rosário Central, foi até o Merlo que deu desse interesse. Vamos lá, como é que é a história? O América nunca anunciou que queria vender o Brian Rodrigues. Ok, mas o Cruzeiro tem interesse pelo Brian Rodrigues desde o meio do ano passado. Se falou no nome dele, ainda com o técnico Leonardo Jardim. Aí o Cruzeiro foi lá e fez uma proposta. O América falou, não quero esse valor. Tá, só que o agente do jogador com o Cruzeiro estavam muito interessados em vir defender a camisa do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro fez uma nova proposta com o aceite do América do México, que falou, por esse valor aceito. E agora parece que aconteceu exatamente a situação. Tipo... Pede-se, eu coloco um preço no Corsa, que tá até na oficina, coitado. Aliás, cada vez mais vale menos. Eu falo assim, com a HG, 6 mil no Corsa. A HG chega com 6 mil. Eu falo assim, pensando bem, HG, eu acho que por tudo que ele vale, motor nunca foi feito, 7,5. A hora que você chega no 7,5, eu falo assim, HG, não sei se eu quero vender. O Samuel até trouxe, o Samuel Venâncio, trouxe essa informação ontem na Samuca TV, ontem ou antes de ontem, tá? Me desculpem, de que o América nunca fez um movimento assim, Brian está à venda. Ele ficou na dele. E o futebol mexicano, vamos lembrar, né? O América do México, salvo engano, ele tem uma parte da rede de TV, me fugiu o nome, é dona de boa parte das ações do América. É riquíssimo, como o futebol mexicano é riquíssimo, né? Essa que é a verdade. Então, cara, uma venda de 10, 12, 15 milhões de dólares para eles não acontecerem, cara, tanto fez como tanto faz. Então, ficaram nesse lenga-lenga. Eu acho que o Cruzeiro deve ter observado, se a gente ficar nesse lesco-lesco aqui, danado, o tempo vai passar, nós precisamos de um jogador, diga lá, Elton. É a nossa querida Televisa, pô. Sim, do Chaves. Sim, pô. Pois é, então, fortíssimo, abraço pro Chaves. Então, foi vendo o tempo passar e o Cruzeiro deve ter observado que a emergência dos mexicanos é diferente da emergência do Cruzeiro. Então tá aí informação trazida pelo HG aqui de que essa questão, né? A cada hora um trato, e eu repito, eu imagino que o Cruzeiro, dentro das próximas 24 horas, 36, vai colocar uma carga pesada na direção de outro jogador com as características do Brian. Então, só recapitulando, a confirmação que chegou agora foi de fato porque o clube mexicano estava mexendo nos valores, alterando valores, dificultando a negociação, basicamente um leilão
E o Cruzeiro informou aqui que não entra em leilão e nem vai fazer loucura. Ou seja, essa de não vai fazer loucura, eu acho que tem relação com o fato deles terem jogado o valor do atleta muito lá no alto e aí a coisa não ter caminhado.